Louvado seja Deus. Vai vir 7 anos de crise, 7 anos de abundância. Uma grande fartura vai vir sobre o Egito. Porém, depois desse período, 7 anos de uma grande seca. A fome vai vir para o Egito. Mas faremos diferente. Se o senhor for inteligente, prepara, a gente semeia 2 vezes mais nesses 7 anos, aumenta o celeiro, em tempo de crise, aumenta o celeiro, porque não vai faltar. Vai faltar, aleluia, mas a casa de quem tem promessa não falta. Não vai faltar, irmão, não vai faltar, nem que sejam contados, mas vai ter para comer todo dia. Aumenta os celeiros e guarda o alimento, porque a seca vai vir. Olha a profecia. Então ele olhou e disse: esse homem aí tem uma visão nova, tem uma visão diferente, vamos fazer conforme ele disse. Então, para que isso aconteça, vamos primeiro nomear ele, deu um anel para ele, levantou ele, colocou ele como segundo dentro do Egito. E agora José, que era o filho de Jacó, um escravo e um preso dentro da cadeia, se torna, louvado seja Deus, um governador dentro do Egito. Os irmãos vieram, chegaram no Egito, viram alguém sentado, um homem diferente. Até os irmãos não chegaram a reconhecer. O homem estava diferente, o homem estava mudado, a coisa mudou, a crise estava grande antes, mas agora mudou o negócio, foi diferente. José estava sentado, José estava diferente, não reconheceram. Só que a Bíblia diz que José não pagou o mal com o mal, não. Porque José conhecia o que era princípio. Ele sabia muito bem que a situação que ele estava passando naquele momento era um projeto que os irmãos fizeram com ele, era um projeto para empurrar ele para a promessa. E outra, José era o pivô de não deixar sua família perecer. Estava sobre a tutela e sobre a responsabilidade de José cuidar da sua família, porque quando a crise viesse, José ia estar num patamar tão alto e José não podia dizer não. José tinha que ajudar. Tem muita gente que quando a crise chega, a primeira coisa diz: eu não estou nem aqui, tira até o WhatsApp, até tira aquele online, para que dizer: não está online não quero nem receber. Às vezes ele tira até aquela setinha azul e deixa para dizer que não viu. Ei, irmão, fica tranquilo, vai chegar tempo em que Deus vai ter que te honrar, porque você está obedecendo, está debaixo da promessa. Aí a Bíblia diz assim, que quando chega, que vê José honra, abençoa, vou correr. A Bíblia vai dizer assim, que quando ele abençoa os irmãos, a Bíblia diz que aí projeta e diz: agora vai estar meu pai, porque quem me honrou anteriormente vai ter que comer na minha mesa quando eu tiver essa paga. Quando eu não tinha nada, ele me deu melhor, mas quando eu tenho tudo, vai ser honrado, vai comer na minha mesa, vai ter que comer na minha mesa. Quem chegou foi os irmãos que humilhou, mas tinha que chamar que um dia eu exaltei ele quando ele não tinha nada. Quando ele era pequeno foi honrado. Então aquele que me honrou quando era pequeno, chama ele para a mesa também, chama ele. Um estudo paralelo vai dizer que quando foram buscar Jacó, José era o segundo do Egito. Imagina o poder. Diz a história que José prepara a carruagem que José andava para buscar o pai. Porque quem te honra no tempo que você não tem nada, quando você tiver alguma coisa, tem que honrar também. E honra maior. Sabe por quê? Só para dizer que você não é aquele que esqueceu. José não esqueceu de quem honrou ele. Vai vir com honrarias. Quando entra no Egito, ele se prostra e disse: meu pai não se prostra, eu não sou digno de adoração. Abraçaram e choraram e disse: pai, as melhores roupas é tua, ouro é teu, tudo é teu, só estou aqui. Aleluia. Não é porque eu quis, é porque tinha uma promessa sobre a nossa casa, é porque tinha uma promessa sobre a nossa vida.
Ei, você só é o que é porque Deus tinha uma promessa. Só que a Bíblia diz que o povo cresce. O povo cresce. Entraram 70 pessoas no Egito. Jacó, os filhos de Jacó, os irmãos de José, fora as esposas e os filhos de José. 70 pessoas entram no Egito. 70 pessoas entram no Egito. O Egito era uma maior potência. O faraó olha para José e diz: José, da terra de Gósen, uma terra boa, é no Egito, é uma terra chamada Gósen, faz parte do Egito, mas não deixe esse povo se misturar no Egito. Os egípcios não podem se misturar com esse povo. Egito é Egito, hebreu é hebreu. Há uma separação, há uma característica. O Egito trabalhava com plantações, mas os hebreus eram pastores de ovelha. E como o Egito não trabalhava em pastorear nenhum tipo de animal, dá uma terra para eles diferente dentro do Egito. Mas diz para ele: não se mistura com o Egito. A Bíblia diz, irmão, que a terra de Gósen era dentro do Egito, mas produzia mais do que a própria potência do Egito. Porque o povo que estava nela tinha uma bênção maior do que o faraó do Egito. Então tudo que ele semeava dava 2 vezes mais. 70 pessoas começaram a gravar a terra, plantaram, fizeram uma geração tão grande que quando a Bíblia diz que José morre, eles olharam e viram que o povo estava crescendo, se fortalecendo e se multiplicando. E nada mais invejoso é quando alguém cresce. Quando alguém cresce, cria inveja no coração de alguém. Quando alguém tem um pouquinho a mais, mesmo que não seja muito, mas cria inveja em alguém, e ele olha para você diferente e diz: olha, não tinha nada, chegou aqui raquítico, pequenininho, e agora tem alguma coisa. Está crescendo demais. A inveja começou a bater. A inveja começou a incomodar. Ei, começou a incomodar e começou a mexer com a mente dos egípcios. Os egípcios estavam olhando, dizendo: esse povo não é daqui. Esse povo está aqui e está prosperando mais do que a gente. Ei, precisamos dar um jeito. O que faremos? Vamos fazer com que eles parem de se multiplicar, de crescer. Vai querer parar o projeto? Satanás é tão astuto que vai dizer: vamos colocar sobre eles jugo pesado, vamos colocar sobre eles trabalho forçado, vamos forçar ele a amassar barro e fazer tijolo, porque sendo assim eles não podem deitar com as hebreias e se multiplicarem. E quanto mais, louvado seja Deus, batiam neles, mais se multiplicavam. Era batendo e crescendo, era batendo e desmostrando. Não adianta bater. Quanto mais você bate, você toca na vida deles, mais eles vão crescer. Quanto mais você salva eles pelas costas, mais eles vão progredir e prosperar. Não adianta tocar na vida deles, porque eles têm promessa. Eles só foram emprestados para o Egito. É como se fosse uma criança que, quando foi gerada no ventre, o Egito era o ventre e Israel era uma criança. Só que a criança estava crescendo e estava incomodando a mãe. A mãe era o Egito e Israel era a criança. Era só um feto incomodando a mãe, a barriga. O Egito era só a barriga para gerar Israel. E Israel precisava de todos os nutrientes de Deus. E Deus dando a alimentação possível para que Israel crescesse. Porque iria cumprir a promessa que tinha feito a Abraão. A promessa que tinha feito a Abraão, que ia ser uma geração grande. Então o Egito era a barriga e Israel era o feto. E vai crescer numa terra que não queria, porém era a promessa de Deus. E quando uma criança está sendo gerada, não incomoda?
Estava incomodando. Estava incomodando. O crescimento gera dores. Quando uma mulher está gestante, o crescimento de uma criança gera dores. O Egito estava sentindo a dor do Israel de Deus crescendo dentro dela. Então vamos fazer o quê? Vamos tirar eles daqui, ou vamos apertá-lo? Quanto mais apertava, mais eles cresciam. Quanto mais provado, mais eles se multiplicavam. E agora o que fazer? Vamos dar trabalho dobrado. Só que Satanás, ele usa de artimanha e diz: vamos fazer diferente. Para não crescer mais, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Vamos matar os meninos. Por quê? Porque quer matar o menino. Homem é semente, mulher é terra. Semente e terra produz. Duas sementes não produz, duas terras não produz. Só semente e terra. Homem semente, mulher terra. Vou matar os meninos. Vou matar quem? A semente. Por quê? Porque sem semente não cresce. E para crescer precisa de semente. Mata as crianças. Chama as hebreias parteira. Cifra e coar. Vem cá. Quando os meninos nascerem, mata-os. Mas se for menina, deixa. Querendo confundir o projeto de Deus. Não tem como confundir o projeto. A Bíblia diz que quando o Poá e Sipa chegava, os meninos já tinham nascido. Deus antecipava e nascia os meninos. E eles olhavam e diziam: não tem jeito. Não adianta ameaçar, não adianta bater, não adianta falar, não adianta tocar, cresce do mesmo jeito. Nós tentamos matar, não adianta, ele cresce. Não adianta bater, ele vai e cresce. Não adianta perseguir, ele cresce. Não tem como parar o crescimento. Só que chega um momento que eles apertam demais. E o povo vai descer. Quando o povo desce na oração, a Bíblia diz que Deus se levanta e ouve. Deus só ouve quando alguém clama. Se clamar, Deus escuta. Se clamar, Deus responde. Se clamar, Deus desce para resolver. Se clamar, Deus desce para colocar a casa em ordem. Se clamar, Deus desce para ter com aquele que persegue. Se clamar, Deus desce para resgatar. Se clamar, Deus desce para salvar. Se clamar, Deus abre a porta. Se clamar, Deus direciona. Se clamar, Deus dá livramento. Se clamar, louvado seja Deus, Deus dá a direção. O clamor. A Bíblia diz que Deus ouviu o clamor dos hebreus. E quando Deus escuta o clamor, Deus diz: chega. Chegou o momento de sair. O Egito está pensando que pode oprimir o meu povo até onde eu deixar. Quando eu não quiser mais, não tem mais opressão. A Bíblia diz que havia dois casais. Havia um casal, um homem e uma mulher da descendência de Levi. E a mulher deu à luz a um menino. E nesse decreto de Faraó, a ordem era mata. O decreto era morte. Hoje o culto foi de livramento do começo até a palavra. Hoje o culto, quem está ligado, perceba,
Perceba, foi Deus descendo para dar livramento. A Bíblia diz que Joquebede deu à luz a um menino e escondeu. Por quê? Porque o decreto era de morte. Só que chega um momento que o menino está crescendo e não tem como mais esconder. Você esconde, louvado seja Deus. O que é para se esconder, esconda. Mas quando crescer, deixa mostrar. Porque quem mostra não é você, é Deus que mostra. Projeto recém-nascido não é para ser mostrado, não é para ser falado. Projeto recém-nascido não precisa dizer para A e para B, não precisa colocar no Face, não precisa expor no Instagram, não precisa dizer para minha mãe, não precisa dizer para meu pai, não precisa dizer para minha irmã. Vou mandar para o hospital para olhar para ver se ele vê, irmão. É projeto recém-nascido, deixa escondido. Tem muito projeto morrendo antes de se tornar uma criança, porque ainda é recém-nascido. É um projeto recém-nascido, não pode ser mostrado. Aí mostra, morre. Diz: aquela casa tem um projeto e é recém-nascido, fácil de matar. Só que o projeto cresceu escondido. O projeto está oculto. O projeto está guardado. O projeto está escondido. Só que vai chegar uma hora que não tem como mais esconder. Vai ter que ser mostrado. Mesmo com ameaça, mesmo com a astúcia do Egito, para matar o recém-nascido, o projeto precisa ser apresentado. Porém, Deus é o Deus que dá livramento. A Bíblia diz que nasceu Moisés e ele era o projeto de Deus de libertação, por causa do clamor de um povo que clamava no meio do deserto, no meio do Egito. No meio da opressão faz a gente clamar, no meio da dor faz a gente gemer, no meio da dor faz a gente gritar, falar com Deus, no meio da dor faz a gente orar, jejuar, buscar, clamar, chorar, vir para o culto, adorar, louvar, para a vigília, sabe nome, desce oração, faz jejum. É desse jeito. Quando tem o aperto de Deus, às vezes Deus permite o aperto para nós orarmos, porque o projeto ainda está em vigor. O projeto ainda é recém-nascido, mas o projeto vai ter que sair de dentro da casa e ser mostrado, porque é o plano de Deus. Só que quando está crescendo, dói. Qualquer coisa que você faz no meio do crescimento gera desconforto para alguém. Quer ver uma pessoa que está crescendo? É o tanto de gente que fala mal dela. É o tanto de gente que coloca na vida dela. É o tanto de gente que olha para ela e diz: ixi, isso daí, começam a fazer fofoca. É momento de crescimento. E o crescimento deixa você no abandono. E o crescimento deixa você esquecido. E o crescimento ninguém te convida. E no crescimento você fica escondido. E no crescimento você fica oculto. E no crescimento ninguém te liga. No crescimento o telefone não toca, e não vem. No crescimento o WhatsApp não chama. No crescimento, louvado seja Deus, o Facebook nem aparece nada, nenhuma notificação de que alguém te procurou. No crescimento, louvado seja Deus, você está gemendo, mas ninguém manda: está tudo bem? Não, é crescimento. No crescimento você é abandonado. No crescimento as pessoas não te consolam. No crescimento você chora e não tem ninguém para te levantar do chão quando você está chorando. No crescimento, louvado seja Deus, você vai pedir uma palavra amiga, mas se você falar demais, as pessoas dizem que você está desviado dentro da igreja. Se no crescimento, se você for pedir oração, diz: e aí, está fraco, amanhã você é notícia da fofoca na boca dos irmãos. No crescimento, às vezes é preciso particular você e Deus para poder crescer fortalecido. É particular você com Deus, porque é tempo de crescimento.
dias está tenebroso, tá, é o crescimento da igreja. A igreja vai crescer debaixo de processos de aperto. A igreja vai crescer no período de crise. É nesse período que nós estamos vivendo. Tem gente preocupada, mas não esqueça que você está no projeto de crescimento. Então o Egito vai ter que se levantar. O Egito vai ter que tentar matar. O Egito vai ter que tentar parar. O Egito vai querer tocar. Mas não se esqueça, você é um projeto. Você foi projetado para vencer no meio do Egito. Só que a Bíblia diz que quando o Egito tentou tocar demais, Deus disse: parou. Chega. Até aqui eu permiti. Depois disso não. Acabou hoje. A Bíblia diz que Deus olha para dentro de Israel e diz: levantei um libertador e vai socorrer o povo. Moisés vem. Filho de Moisés cresce, vai para Midian, volta, vai buscar os egípcios, vai buscar os hebreus dentro do Egito. Quando chega no Egito, Deus diz: espera aí, não vai ser assim não. O meu povo vai ser arrebatado com a mão forte. Parece que eu estou vendo o evangelho, né, pastor? A libertação da igreja com o braço forte. Vai tirar a igreja com o braço forte? Deus tirou o povo hebreu com o braço forte, mas disse: não, calma aí, mas primeiro eu vou tocar no Egito. Eu vou tocar no Egito quando o povo estiver lá. Que é para o Egito ver que vai acontecer com o Egito, mas não vai acontecer com os hebreus. Então eles vão perceber que a busca dos hebreus por mim gerou livramento, mas para o Egito foi condições que eles plantaram. Tudo que fizeram com o meu povo vai ser tocado. Então Deus começa a tocar com as 10 pragas. Deus toca no Egito na água, Deus toca no Egito na plantação, Deus toca com saraiva de fogo, Deus toca com sangue, Deus toca com piolho, Deus toca com sapo, Deus toca de todo jeito 10 pragas. Quando o Egito pensou que tinha acabado, Deus disse: Moisés, ainda tem uma. Faz uma festa para mim. Mata um cordeiro de 1 ano. Pega esopo. Come o cordeiro assado. E um dia só à noite. Pega o sangue e passa na vega das portas. Porque o anjo da morte vai passar no Egito. E o anjo da morte sabe separar quem é quem. Ele sabe separar o que é joio. E ele sabe separar quem é o trigo. Ele sabe separar quem é hebreu. E ele sabe separar quem é egípcio. Ele sabe separar quem é a igreja. E ele sabe separar quem é o inimigo da igreja. Mas quando eu passar, vocês, eu olhar na porta, no sangue do cordeiro de olhar, diz para eles assim: ei, hoje o nosso Deus deu livramento para a noiva, deu livramento para a igreja, deu livramento para o povo. Hoje é um dia de livramento, irmão. Eu não sei porque Deus está batendo na tese, eu não sei porque Deus está incomodando dizer que essa noite é uma noite de livramento, é uma noite que Deus está guardando por amor à nossa vida, por amor